Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 5 de setembro, o nosso texto está em 1 de Samuel, capítulos 29 e 30. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se a israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura, não seria com cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam em danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e disse-lhe: Vive Yahvé, que tu és reto, e que tua entrada e tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo de número 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e filhos e filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou em Yahvé, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou a Yahvé, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E Yahvé lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-se Davi, ele e 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber.
Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem bebido água. Então disse-lhe Davi: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? Disse-lhe: Por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo, te guiarei a esta tropa. E descendo, guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante de outro gado que diziam: Este é despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e os seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim. Irmãos meus, com o que nos deu Iavé, que nos guardou e nos entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto, pois, esta por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos de Iavé, aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, aos de Aroé, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam em cidades jerameelitas, e nas cidades dos queneus, os de Orma, aos de Borazã, e os de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puder diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ezequiel, capítulo de número 8. Sucedeu, pois, no ano sexto, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentada na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E ali eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelo cabelo da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava toda colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava essa imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei, olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais
abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Eles dizem: Yahvé não nos vê, Yahvé abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que estas que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa de Yahvé, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me ao para o átrio interior da casa de Yahvé, e eis que a entrada do templo de Yahvé, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo de Yahvé e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem? Há coisas mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Vimos os nossos textos, então, nos dias de hoje, em 1 de Samuel, nos capítulos 29 e 30, que alguns dos homens que pelejaram não queriam dividir aquilo que eles conseguiram em meio à batalha, aquilo que eles conseguiram conquistar. E os que não foram, porque estavam exaustos já, não iriam receber. Só que Davi, ele faz uma partilha que passa a ser uma partilha justa a todo o exército. E assim, Deus também nos dá uma herança nos céus, mesmo quando nós não temos forças de lutar. Nós éramos já parte do exército de Deus, mas estávamos sem forças naquela batalha. Você acha que por isso o Senhor nos excluiria da herança? Não, se nós já estávamos contados no seu exército como aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, confessaram como seu único Senhor e Salvador, é evidente que mesmo que em algum momento nos falte forças, ainda assim o Senhor nos concederá a sua herança, um lugar na sua terra, nos céus dos céus, na sua glória, porque o Senhor é fiel e justo. E em 1 Coríntios, Paulo mostra que nós necessitamos exercitar a nossa fé de uma forma consciente, de uma forma racional. A nossa fé não deve ser uma fé cega no que diz respeito à nossa conduta, à nossa maneira de agir. Ela não deve ser pautada no nosso prazer e no benefício próprio, mas ela deve ser um padrão apropriado, padrão de Cristo Jesus para nós, né? Daqueles que pertencem ao Senhor. Quem olhar a nossa maneira de viver deve ter clareza de que somos pertencentes a Jesus. Então, para isso, é necessário que vivamos a nossa fé de maneira consciente, para que a cada passo e a cada momento ela seja percebida por aqueles que nos rodeiam. Em Ezequiel, no capítulo 8, nós vemos que nada fica oculto diante de Deus, né? Os seus olhos esquadrinham toda a terra. Deus, ele percebe tudo o que está acontecendo, porque ele tem controle de tudo. Por isso, quando vem a tribulação, quando vem a adversidade, quando vem a maldição, certamente não é sem causa. Certamente é porque o Senhor tem visto coisas ocultas, assim como ele mostrou a Ezequiel. Ele mostrou que grandes abominações estavam sendo feitas secretamente e era por isso que as maldições vinham sobre aquele povo. Que nós tenhamos a capacidade de reconhecer
quando Deus está agindo e quando aquilo não é de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, entender que o Senhor ainda assim tem as suas razões, porque Ele é justo e fiel. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, te bendizemos, te damos graças e exaltamos ao teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, que nós possamos verdadeiramente entender que o Senhor, em Tua perfeita justiça, não traz sobre nós coisa alguma que não possamos suportar. Juntamente com a dificuldade, com a tentação, com a tribulação, vem o livramento do Senhor. E que nós possamos compreender que a Tua medida, a Tua porção, ela é sempre de acordo com aquilo que temos semeado, com aquilo que temos plantado. Ainda que não seja individualmente, mas que seja coletivamente, como nação, como sociedade, reconhecemos que tudo que advém sobre nós é fruto da conduta do homem. Por isso, nós clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor permaneça sustentando aqueles que ainda forem fiéis e que a Sua misericórdia, Pai, possa agir em favor daqueles que ainda necessitam converter-se ao Senhor. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!